A rivalidade mais improvável do mundo das lutas segue ganhando força. De um lado, o campeão peso leve do UFC, Ilia Topuria, um dos nomes mais falados do MMA na atualidade. Do outro, o lendário Terence "Bud" Crawford, que no último sábado conquistou a maior vitória de sua carreira ao destronar Canelo Álvares e se tornar campeão absoluto dos supermédios no boxe. O que deveria ser apenas respeito mútuo entre dois astros do esporte acabou se transformando em um duelo verbal, carregado de provocações, ironias e até ameaças diretas. A história começou de forma curiosa. Pouco antes da luta histórica contra Canelo, Crawford encontrou Topuria em um encontro casual. Os dois chegaram a posar juntos em uma foto, que logo foi parar nas redes sociais. O espanhol, conhecido pelo jeito ousado e provocador, lançou a pergunta diretamente para seus fãs: quem venceria em uma luta entre ele e Crawford? O simples post foi suficiente para deixar o campeão do boxe confuso e, até certo ponto, irritado. Crawford ironizou a ideia e classificou Topuria como bêbado por acreditar que poderia vê-lo em um ringue de boxe. A resposta não caiu nada bem em Topuria, que enxergou na provocação a chance perfeita para manter viva uma narrativa de rivalidade. Afinal, desde que conquistou os cinturões do UFC em 2 divisões, o espanhol vem mostrando disposição para atravessar fronteiras e desafiar os maiores nomes do boxe, um caminho já trilhado por Conor McGregor em 2017 contra Floyd Mayweather, que apesar da derrota, abriu as portas para crossover fights milionárias. O problema é que Dana White, presidente do UFC, nunca escondeu sua aversão a esse tipo de confronto. Para ele, permitir que seus campeões enfrentem boxeadores em outro cenário só prejudica o MMA. Ainda assim, Topuria acredita que está em uma posição única para convencer o chefão. Hoje, aos 28 anos, além de estar no auge físico e técnico, ele também se tornou uma das maiores estrelas da organização. Para completar, a entrada de White no boxe com a marca TKO Boxing pode abrir exceções que no passado eram impensáveis. Mas, enquanto Topuria alimenta esse sonho, Crawford parece pouco interessado em embarcar nessa aventura. Depois de sua vitória sobre Canelo, o norte-americano foi questionado sobre o espanhol e surpreendeu com uma resposta fria. Disse que não sabia quem era Topuria e que nunca o tinha visto lutar. Para muitos, a declaração foi vista como desdém. Para Topuria, foi gasolina jogada na fogueira. O campeão do UFC respondeu de forma dura, deixando uma ameaça explícita ao boxeador: você diz que é fã de MMA, mas nem sabe quem eu sou. Interessante. A primeira vez que nos encontramos você me disse boa sorte essa semana na sua luta. Sua memória falha com você. E em breve seu queixo também vai falhar. Vou representar toda a comunidade do MMA. Número 1. Peso por peso, em lutas reais, contra o número 1 do boxe. A frase viralizou rapidamente e colocou ainda mais holofotes em um embate que, até pouco tempo atrás, parecia totalmente improvável. Não bastasse isso, outro detalhe curioso veio à tona e serviu como combustível para a provocação no duelo contra Canelo Álvares. Crawford entrou na arena ao som de Canción del Mariachi, música eternizada por Antônio Bandeiras no filme Desperado. Acontece que essa é justamente a música usada por Topuria em suas entradas no UFC. Para o espanhol, foi impossível acreditar que se tratava de uma coincidência. Afinal, se Crawford não sabe quem ele é, como poderia escolher exatamente a mesma trilha de entrada que ele usa? Para os fãs de Topuria, isso soou quase como uma provocação velada, um desafio silencioso. Crawford, no entanto, se defendeu e garantiu que tudo não passou de acaso, negando qualquer intenção de cutucar o rival, mesmo que ainda esteja no campo da especulação. A rivalidade já rende assunto em todo o cenário esportivo. De um lado, Crawford, que alcançou o auge de sua carreira e agora reina como campeão absoluto em 2 divisões diferentes do boxe. Do outro, Topuria, um dos lutadores mais falados do planeta, que não só é dono de 2 cinturões do UFC, como também figura nas listas de melhores libra por libra do MMA. Esse cruzamento de mundos, o melhor do MMA contra o melhor do boxe, desperta a curiosidade do público. Ainda mais depois da super luta entre Mayweather e McGregor em 2017, apesar do Dana White insistir que não tem interesse em repetir aquela fórmula. A verdade é que o dinheiro e a atenção midiática podem falar mais alto. E Topuria, sem medo de se colocar em risco, continua dobrando a aposta a cada nova entrevista ou postagem,
O espanhol sabe que talvez nunca consiga enfrentar Crawford no ring, mas também entende que esse tipo de provocação o mantém em evidência, tanto dentro quanto fora do octógono. Se vai acontecer ou não, pouco importa no curto prazo. O que realmente importa é que Ilia Topuria está construindo sua imagem como um campeão ousado, disposto a atravessar fronteiras e desafiar os maiores nomes do esporte mundial. Apesar de toda essa polêmica, Crawford, sem rodeios, deixou claro que não tem o menor interesse nesse tipo de confronto contra Ilia Topuria. E mais uma vez, fez questão de menosprezar o lutador, disparando várias declarações contra o atual campeão dos leves do UFC, Topuria. Invicto e dono de 2 cinturões no UFC, já há algum tempo, demonstra vontade de testar seus punhos no ringue. Dias antes da luta de Crawford contra Canelo, ele foi às redes sociais e afirmou que não apenas aceitaria um duelo contra o norte-americano, como também o nocautearia caso os dois se enfrentassem no boxe. A resposta de Crawford veio carregada de ironia. Para ele, a ideia era simplesmente absurda. O campeão do boxe não economizou nas palavras e classificou o rival como delirante e até bêbado por acreditar que teria chances. A situação ganhou novos contornos justamente na noite em que Crawford escreveu seu nome na história. Ao entrar para a luta contra Canelo Álvares, o boxeador escolheu como trilha de entrada a icônica Canción del Mariachi, do filme Desperado. O detalhe é que essa mesma música é usada por Ilia Topuria em suas caminhadas rumo ao octógono. Coincidência ou provocação? Para o espanhol, a dúvida nem existiu. Ele interpretou o gesto como um recado direto e não deixou barato nas redes sociais. Topuria devolveu na mesma moeda. Primeiro ele me chama de bêbado, depois entra o som da minha música. Crawford, quando você quiser, eu te ensino a dançar esse mariachi no ringue. E Canelo, eu guardo um round para você depois dele. Crawford, no entanto, não demonstrou preocupação. Em entrevista coletiva no pós-luta, tratou a questão como irrelevante e minimizou completamente as acusações de Topuria. Para ele, tudo não passava de uma coincidência. E para deixar claro seu desprezo pelo assunto, reforçou sua opinião durante participação no programa The Ariel Helwani Show. Eu definitivamente acho que ele está tentando pegar carona na minha fama. Ele quer fazer essa luta pelo cheque da bolsa. É para isso que todos nós lutamos. Mas ao mesmo tempo, eu não sei o que diabos ele está fazendo. Não sei o que ele está pensando. Não tem nem o que conversar. O campeão do boxe foi ainda mais incisivo ao afirmar que nunca sequer viu Topuria lutar. Para Crawford, a atitude do espanhol de criar esse tipo de rivalidade nas redes sociais não passa de uma postura oportunista. Ele lembrou que os dois chegaram a se encontrar recentemente no Instituto de Performance do UFC, em Las Vegas, mas, segundo sua versão, Topuria não mencionou em nenhum momento o desejo de enfrentá-lo. Quando ele me viu no UFC, veio apertar minha mão, dar um oi. Eu nem sabia quem ele era. Aí depois vejo ele online dizendo que me nocauteia no primeiro round e blá blá blá. E eu... Bem, se você queria lutar comigo, teve a oportunidade de me dizer ali na hora: ei, cara, quero lutar com você. E aí? Isso é falso. O discurso de Crawford não parou por aí. Ele fez questão de lembrar que, embora confrontos entre astros do MMA e do boxe possam gerar fortunas, nem todos os nomes têm peso suficiente para justificar o risco. O exemplo mais óbvio é a superluta de 2017 entre Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor, que quebrou recordes de vendas e movimentou centenas de milhões de dólares. Para Crawford, comparar Topuria com McGregor é simplesmente ridículo. Que dinheiro eu ganharia lutando contra ele? Me diga quanto eu vou ganhar lutando contra ele. Ele não está nem perto do nível do Conor McGregor. Vamos ser reais. Parem com isso. Nem tentem comparar ele ao Conor. Como eu disse, eu não conheço esse cara. Nunca vi esse cara lutar. E eu assisto muito MMA. Talvez eu esteja vacilando. Talvez ele seja bom. E eu não sei. Mas honestamente, nunca vi esse cara lutar. Já vi o Conor lutar várias vezes. Não coloquem os dois no mesmo nível. A fala de Crawford deixa claro que, pelo menos por enquanto, não há espaço para qualquer negociação. Para ele, enfrentar Ilia Topuria não faz sentido esportivo nem financeiro. Ainda assim, o espanhol continua insistindo, apostando em provocações e criando narrativas que mantêm seu nome em destaque. Essa rivalidade improvável mostra como o MMA e o boxe continuam em rota de colisão sempre que uma estrela desponta em um dos lados.
Dana White, presidente do UFC, já afirmou inúmeras vezes que não gosta desse tipo de crossover, mas a pressão do público e a quantidade de dinheiro envolvida sempre acabam deixando a porta entreaberta. Topuria parece acreditar que pode ser o próximo a atravessar essa linha. Crawford, porém, não tem a menor intenção de embarcar nesse plano. Por enquanto, o duelo segue restrito às redes sociais, entrevistas e provocações públicas. Mas, como a história recente mostrou com McGregor e Mayweather, basta uma fagulha de interesse comercial para que um Khabib Nurmagomedov sempre será lembrado como um dos maiores nomes que já passaram pelo MMA, mesmo aposentado desde 2020. O russo segue sendo uma referência para atletas, fãs e especialistas do esporte. Sua carreira invicta no octógono, marcada pela dominância esmagadora sobre rivais de altíssimo nível, consolidou sua imagem como uma verdadeira lenda. Ainda que alguns como Joe Rogan tenham levantado discussões sobre a legitimidade de seu cartel perfeito, é inegável que o legado deixado por The Eagle continua intocado e como acontece com qualquer ídolo. Khabib também teve seus próprios heróis no início da trajetória. Em uma rara entrevista em que abriu o coração, ele revelou quais foram os 3 lutadores que marcaram sua juventude e que o inspiraram a trilhar o caminho que o levou ao topo do UFC. O relato aconteceu em outubro de 2022, durante o episódio de estreia do podcast The Muslim Men Experts, da Warhead, onde o ex-campeão peso leve foi convidado especial. O papo começou descontraído, até que o assunto migrou para as figuras que mais influenciaram a paixão de cada um pelos esportes de combate. Um dos apresentadores destacou Muhammad Ali como sua escolha pessoal, justificando que só recentemente havia se aproximado mais do MMA. Khabib não se surpreendeu. Ali é quase sempre a primeira lembrança quando o tema é maior lutador da história. Ele explicou que, ao perguntar sobre ídolos, costuma adicionar uma ressalva. Quem é o seu favorito? Tirando o Ali, dessa forma, as conversas fogem do óbvio e revelam nomes diferentes. Foi nesse ponto que Khabib fez a revelação que chamou a atenção dos fãs. Ele contou que, quando ainda era um adolescente na Rússia, 3 nomes dominavam sua mente sempre que pensava em MMA. Para ele, esses lutadores não eram apenas campeões, mas verdadeiros símbolos de uma era. Quando eu cresci, eram 2, talvez 3 favoritos. Quando eu tinha 16 anos, eles estavam no auge. Era o Fedor, era o Maurício Shogun Hu e o Georges STPE. Eram esses 3 caras. Eles estavam no auge. Campeões do UFC e do Pride, eu cresci assistindo às lutas deles e, quando os conheci pela primeira vez, foi muito emocionante para mim, porque eu cresci com as lutas deles. A fala mostra o quanto a trajetória de Khabib também foi moldada pela admiração a lendas que marcaram o esporte no início dos anos 2000. Em 2005, época a qual ele se refere, tanto o UFC quanto o Pride estavam em plena expansão. A organização japonesa era considerada o lar de alguns dos maiores ídolos do MMA, e o UFC começava a dar seus primeiros passos rumo ao sucesso mundial. Entre os escolhidos, Fedor Emelianenko, compatriota de Khabib, talvez seja o mais emblemático. Com Reshido como The Last Emperor, Fedor é frequentemente colocado em listas de maiores lutadores de todos os tempos. Mesmo sem nunca ter competido no UFC, seu domínio no Pride, sua frieza inabalável e sua sequência impressionante de vitórias o transformaram em uma figura quase mítica para os fãs de MMA da Rússia e do mundo. Para um jovem daguestani como Khabib, Fedor era o espelho perfeito de força, técnica e invencibilidade. Já Maurício Shogun Rua representava outro tipo de ídolo. O brasileiro foi um dos maiores fenômenos do Pride, conquistando o cinturão dos mal-pesados e construindo uma carreira marcada por agressividade, nocautes espetaculares e um estilo de luta eletrizante. Shogun, que mais tarde se tornaria campeão do UFC, simbolizava a garra e a capacidade de superar adversidades, algo que certamente inspirou Khabib em sua própria trajetória. Por fim, Georges St-Pierre completava a tríade. O canadense, amplamente considerado um dos maiores artistas marciais mistos da história, foi campeão dominante dos maior-mídios do UFC e depois também conquistou o título dos médios. Sua disciplina, inteligência tática e profissionalismo, dentro e fora do octógono, sempre foram apontados como exemplo para toda uma geração de lutadores. E Khabib não foi exceção. A revelação de Khabib não apenas
humaniza o ex-campeão, mostrando-o como um fã antes de se tornar ídolo. Mas também reforça a ideia de que o MMA é construído sobre gerações que se inspiram umas nas outras. Hoje, milhares de jovens olham para a trajetória invicta de The Eagle e encontram nele a motivação que ele, no passado, buscou em Fedor, Shogun e GSP. Além disso, sua fala revela o peso emocional que esses encontros tiveram em sua vida. Encontrar os ídolos de adolescência depois de alcançar o status de lenda é algo que poucos conseguem experimentar. Para Khabib, esse momento foi a materialização de um ciclo completo. O garoto que cresceu vendo ícones na TV se tornou, ele próprio, um ícone admirado por milhões, mesmo longe do octógono. Khabib continua influente, seja através de sua equipe, que inclui nomes como Islam Makhachev, atual campeão do UFC, seja por suas opiniões, sempre respeitadas no mundo das lutas. Recentemente, ele até comparou a ascensão de seu primo com a de Ilia Topuria, mostrando que segue atento às novas gerações e que seu olhar crítico permanece afiado, assim como Fedor. Shogun e GSP marcaram o jovem Khabib. Ele próprio hoje serve de inspiração para aqueles que sonham em chegar ao topo. O ciclo de admiração e legado segue vivo, perpetuando a essência do MMA. Gilbert Burns está cada vez mais perto de encerrar o ciclo dentro do octógono. O brasileiro, conhecido pelo apelido de Durinho, construiu uma carreira marcada por grandes lutas, pela coragem de enfrentar qualquer adversário e pela entrega sempre intensa dentro do cage. Mas, aos 39 anos, ele já começa a desenhar os próximos passos de sua vida e admite que não falta muito tempo para a aposentadoria. Depois de tantas batalhas no UFC, o sonho de Burns de voltar a disputar o cinturão dos Miomídeos sofreu um duro baque em sua última apresentação, contra Michael Morales, um dos talentos mais promissores da divisão. Durinho acabou nocauteado ainda no primeiro round. A derrota foi especialmente dolorosa, não apenas pelo desfecho, mas também por marcar a sua quarta consecutiva no maior palco do MMA. Antes disso, ele já havia sido superado por Belal Muhammad, Sean Brady e pelo atual campeão Jack Della Maddalena. O retrospecto recente mostra que, mesmo sendo um nome respeitado e experiente, a idade e o desgaste da carreira começam a pesar. Ainda assim, Burns não se enxerga apenas como mais um lutador que vai se aposentar e desaparecer dos holofotes. Pelo contrário, ele já tem um plano claro para seguir no esporte, só que em uma função diferente. Em entrevista ao canal Buitende Kuei, o brasileiro revelou que sua ideia é se tornar manager de atletas, atuando nos bastidores para ajudar a próxima geração de lutadores. Na Avechard LA, existe um espaço enorme para melhorar a forma como muitos empresários do meio trabalham atualmente. Eu quero me tornar um manager. Acho que isso é uma coisa que eu posso fazer muito bem, pelo esporte e para os lutadores que estão chegando. Eu só acredito que não tem muitos caras fazendo um bom trabalho como manager. Eles só, quando o cara já tá pronto, fazem algumas ligações, pegam a porcentagem e pronto. É mais negócio. Parece que o manager trabalha mais para o UFC, para as companhias, do que para os lutadores. Eu acho que construí minha carreira como alguém que nunca foi campeão, mas que é conhecido em todos os lugares. Eu entreguei grandes lutas. As pessoas sabem disso. E acredito que posso ajudar muitos lutadores a fazer o mesmo. Serem reconhecidos, terem grandes empresas por perto. A fala de Burns escancara uma crítica ao sistema atual. Muitos lutadores, especialmente os que ainda não chegaram ao topo, acabam ficando sem o suporte adequado. Durinho acredita que sua experiência pode ser um diferencial, já que ele mesmo construiu uma trajetória sólida, mesmo sem ter conquistado o cinturão. A ideia é usar o que aprendeu ao longo dos anos para guiar novos talentos e evitar que eles cometam erros comuns na caminhada até o UFC. Mas, antes de pendurar as luvas, ele ainda pretende subir ao octógono mais algumas vezes. Segundo o próprio, o fim está próximo, mas não imediato. Eu e minha esposa estamos sendo inteligentes, investindo dinheiro. Eu não preciso lutar por dinheiro. Eu luto porque eu gosto, porque me divirto. Ainda tenho 4 lutas no meu contrato, mas estou meio que com vontade de fazer talvez mais 2 antes da aposentadoria. A declaração mostra que Durinho enxerga seus próximos combates como capítulos finais de uma carreira marcada pela entrega total. A proximidade dos 40 anos deixa claro que o corpo já não responde como antes, mas a paixão pelo esporte ainda o mantém ativo. A diferença agora é que lutar deixou de ser uma necessidade financeira. Ele já construiu estabilidade e pensa em aproveitar as oportunidades finais de se divertir
Quem sabe, encerrar sua trajetória com vitórias marcantes? O plano de fazer apenas mais 2 lutas também levanta especulações sobre quem seriam seus últimos adversários. Será que o UFC o colocará contra nomes em ascensão, como forma de testar a nova geração contra um veterano respeitado? Ou dará a ele a chance de fazer despedidas grandiosas contra rivais históricos da divisão? Independentemente da escolha, é inegável que cada luta de Burns a partir de agora terá um peso especial. A trajetória do brasileiro no UFC foi marcada por lutas empolgantes e pela disposição de enfrentar qualquer um, do início como peso livre até sua consolidação nos meio-médios. Durinho sempre se destacou pela agressividade, pela luta agarrada de altíssimo nível e pela evolução constante em pé. Sua disputa de cinturão contra Kamaru Usman, por exemplo, mostrou que ele tinha nível para competir com os melhores do mundo. Ainda que não tenha conquistado o título, deixou uma marca como um dos atletas mais perigosos da categoria. Agora, prestes a se despedir, ele se prepara para uma transição que pode ser tão impactante quanto sua carreira como lutador. Ser manager não é apenas uma forma de continuar conectado ao esporte, mas também uma maneira de retribuir ao MMA tudo o que recebeu. Burns quer ser aquele que abre portas, que negocia com firmeza e que coloca os interesses dos atletas acima de qualquer outro. Uma mudança de papel que, se bem sucedida, pode transformá-lo em referência também fora do octógono. Com isso, Gilbert Burns entra em sua reta final com clareza de propósito: lutar mais algumas vezes por amor ao esporte e, em seguida, começar uma nova jornada, ajudando a moldar o futuro de outros lutadores. Para um atleta que sempre foi reconhecido pelo coração